Olá, seja muito bem-vindo ao canal Dia a Dia com Deus. Eu sou o João e estarei trazendo uma porção de motivação e reflexão para o seu coração no dia de hoje. E o texto de referência se encontra em Isaías 55, estarei lendo do versículo 6 até o versículo 11, que diz assim a palavra do Senhor: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra, e a faz produzir e brotar, e dá semente ao semeador, e pão aos que comem, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Amém. Essa palavra ela é muito importante para o nosso dia a dia, para a nossa caminhada de vida, porque quando a gente ouve essa mensagem, a gente sempre se atrela justamente àquela mensagem de motivação, né? Aquela mensagem que Deus fala para a gente, que os pensamentos dele são mais altos do que os nossos e que os caminhos dele são muito maiores, muito mais altos também do que os nossos caminhos. E aí nós fazemos justamente aquela alusão de que nós planejamos coisas, planejamos realizar determinadas situações sobre áreas de nossas vidas e o Senhor vem com uma resposta falando que os planos dele são maiores, que os pensamentos dele são maiores, que os caminhos dele são muito melhores, maiores do que os nossos. Mas o interessante é que esta mensagem, ela é muito mais voltada à salvação do que é justamente o nosso dia a dia, por exemplo. Porque se você for ver a epígrafe deste capítulo, é justamente que todo o povo é convidado a procurar a salvação. E quando você analisa a escritura desta mensagem, Deus está falando justamente o que? Sobre a conversão dos ímpios para com o pecado que ele comete e a redenção, para que ele possa justamente retornar aos caminhos do Senhor e, né, no caso, ou aceitar a Cristo como um único suficiente Salvador. Então, o que Deus está falando para nossas vidas é que o ímpio, ele segue o caminho dele. Nós, seres humanos, seres pecaminosos, traçamos caminhos, traçamos projetos, mas os caminhos do Senhor, que são voltados à salvação, que são voltados à vida eterna, são muito maiores, são muito melhores. Os pensamentos que Deus tem para a nossa vida são pensamentos de paz e não de mal, são pensamentos justamente para que nós sejamos servos dele, bom e fiel. Nós precisamos ser um servo bom e fiel, porque assim como ele fala, assim como desce a chuva para regar a terra, para produzir, para brotar, assim é a palavra que sai da boca do Senhor. A palavra ela nunca volta vazia. Então quando você estiver ministrando, quando você for, por exemplo, quando você for um instrumento de Deus para falar com alguém, você lembre desta palavra. Lembre que os pensamentos do Senhor são muito maiores do que os nossos, os caminhos dele muito melhores. Quando tudo aquilo que nós fazemos tem um propósito. E é nesse propósito que o Senhor quer trabalhar. E às vezes a gente está vendo o hoje, mas Deus já está vendo lá na frente. Aquele evangelismo que você fez, aquela palavra, aquela conversa que você teve com alguém no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, até entre uma rede de amigos. Mas nós sempre temos que lembrar que estamos aqui como instrumentos do Senhor e precisamos praticar o ID incessantemente, porque Jesus está às portas e nós precisamos lembrar que nós precisamos cumprir o propósito do Senhor para nossas vidas e nessa terra, para que a palavra dele
chegue a toda criatura até os confins da terra. Eu espero que você tenha gostado desta reflexão, que você possa, se você gostou, deixe o seu like, por favor, e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Um ótimo dia e que Deus os abençoe.